O ar, que é o elemento vital, é chamado de energia vital na Índia de prana, na China de Ti, no Japão de Ki, é o azote dos egípcios. Ela tem uma função de estimular vários canais energéticos, os meridianos, e de reorganizar o sistema. E você consegue até também colocar algoritmos para essa atuação hoje em dia. Você chama de interface do ser humano com a natureza. Então a epigenética, ela sofre interferência do ambiente externo, não só da alimentação, como da latitude, da divisão de espaços entre inverno, verão, e se você tem situações mais extremas. Além disso, se você tem família, se você é só, como você convive com seus amigos. Se você tem mais amigos, a Harvard diz que você vai viver mais. Então, depende dos amigos, né? Depende. Não, esses são muito amigos, é diferente, né? No propósito de vida, porque uma pessoa que tem por que viver, ela eventualmente tem motivos para mudar. Pessoas que têm doenças que são diagnosticadas nesse momento, elas vão estar mais motivadas para resolverem a sua mudança. Mas quando a gente se fala realmente em prática de gastar energia pelo corpo que tem mais 600 músculos e o consumo exacerbado de alimentação, a conta não fecha. Dentro do guarda-chuva do município são o que basicamente o café. Eu sempre pergunto quando eu passo no consultório. Normalmente é o achocolatado, que tem muito mais açúcar do que chocolate, um leite muito ruim, né? Bolachas e uma geleia que não é feita de geleia, só açúcares. E a ideia foi justo essa, como é que a gente consegue corroborar e fazer todas essas multi-áreas trabalharem junto. O exercício físico, né? Ou atividade física, normalmente exercício físico, preconizado por profissional de educação física, a nutrição integrativa juntando esse processo, porque o maior veneno está o que a gente coloca pela boca. E é isso que faz a gente ter esse aumento de sobrepeso e depois gerar obesidade. Sejam bem-vindos ao Eco Bagagens de hoje. Vamos falar novamente sobre saúde, mostrando a importância do tratamento preventivo, da conscientização e entender de fato quais são os conceitos importantes para termos um trabalho de saúde voltado para o conhecimento maior e melhor do ser humano. Estou aqui com a doutora Anísia Yamaguchi, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a visão dela sobre o ser humano atual na área de saúde. Doutora, muito obrigada. Prazer é meu. E falar sobre um assunto tão complexo como a manutenção da saúde, né? Nós temos uma possibilidade infinita de coisas que podem nos atrapalhar. Então, como que de repente o seu sistema funciona em homeostase, onde tudo funciona, a sua temperatura está correta, as suas moléculas, a sua bioquímica, e isso depende de um sistema nervoso automático. É como se você tivesse algo cuidando de você o tempo todo, que faz o seu coração bater. É um sistema nervoso parasimpático, ele tem até um nome, tem mediadores bioquímicos que fazem parte disso, e ele faz uma automatização do controle. Então, por exemplo, você está num lugar muito quente, aí a organização sua faz com que transpire e elimine isso. Você está num ambiente que está muito frio, você contrai toda a vasculatura para manter a sua temperatura dentro de um estado onde as suas enzimas funcionam melhor. Se você tem uma infecção, ali certamente vai haver uma situação em que o seu sistema de temperatura vai aumentar, e aí com isso as suas enzimas também vão ter outro comportamento. Mas o que faz o distúrbio desse sistema nervoso autônomo? Uma das coisas óbvias é o estresse, é você puxar muita corda. Você tem um excesso de cortisol, você tem uma diminuição da imunidade, você tem um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, e isso leva cronicamente a hipertensão, sobrecarrega o coração, faz com que você perca os seus parâmetros internos, você descontrola o seu sistema nervoso automático.
Uma outra coisa que faz isso é o sono, porque à noite você precisa restaurar o seu sistema. É como se fosse um reset do seu computador interno. E a nossa forma de ter hoje a temperatura ou a luz, né, a luminosidade, faz com que a gente perca essa visão do automatismo também, de como o sono restaura a nossa essência. Mas a questão do automatismo, ela envolve alguns pontos. Quando você fala, por exemplo, do sistema autônomo, nós temos aí funções involuntárias. Quando o ser humano dorme, ele está em estado de repouso, de vigília, ele não tem consciência do próprio corpo. No entanto, todas as funções funcionam. Coração, rim, estômago, vão funcionando. Quer dizer que nós não temos uma única mente, nós temos duas mentes, que primitivamente sempre foi chamado de consciente e subconsciente, certo? Exato, e por isso que a meditação, por exemplo, ou estado de oração, restaura a sua conexão da sua mente consciente com a sua mente inconsciente. Porque no processo do dia a dia, do acordar e da atenção exagerada que a gente tem em fatores de preocupação, diretamente ou indiretamente, fazem com que você perca a sua conexão com essa fonte de conhecimento interior que manteria o funcionamento harmônico do seu corpo. E aí é onde vários estudos estão demonstrando que ao estar em sintonia com essa essência maior, você também tem a possibilidade de ter uma saúde melhor. Uma outra coisa importante, óbvio que a gente sempre vai ter que estar trazendo, é tudo aquilo que entra para dentro do corpo. A qualidade de água, a qualidade bioquímica dos alimentos, mas a qualidade energética dos alimentos. Porque a vitalidade que você sente, por exemplo, quando você vai para uma floresta ou quando você vai para um ambiente em que tem um lago ou mar, ela é diferenciada e muitas vezes essa vitalidade ela precisaria chegar através do alimento para você. E uma série de alimentos ultraprocessados vão perdendo essa vitalidade que tem algo a ver com essa energia vital, que é imponderável, que ainda é pouco mensurável e que nós estamos tangenciando nesse momento, dentro da humanidade, buscando um conhecimento. Mas na verdade o conhecimento sempre existiu e existe, né? Quando você fala que tem estudos no Ocidente, onde você tem uma barreira por vários motivos para poder negar verdades que são absolutas. Culturas há mais de 10 mil anos, como a Índia, a cultura chinesa, a cultura japonesa, já falam desse conhecimento. Os egípcios falavam, os próprios cientistas russos sempre tiveram uma visão muito voltada para a saúde, com a questão do equilíbrio energético. O ar, que é o elemento vital, é chamado de energia vital. Na Índia de prana, na China de Ti, no Japão de Ki, é o azote dos egípcios. Então não é uma coisa nova. Mas no Ocidente nós temos essas barreiras culturais, intencionais muitas vezes, que muita coisa é negada de uma maneira até absurda. A ciência acaba aproveitando elementos que são coniventes também muitas vezes com algumas linhas de raciocínio que não abordam determinadas funções. E não é contraditório, porque o próprio juramento da medicina de Hipócrates fala sobre a cura da alma, a questão toda energética, e quando falamos de estresse, são emoções. Quer dizer que o fator emocional ele deixa ou pode curar pessoas, não é verdade? A grande vantagem é que uma parte da ciência está se voltando para essa área integrativa. Então, por exemplo, a acupuntura, que existe há 5 mil anos em várias dessas culturas onde você esteve pontuando, ela tem uma função de estimular vários canais energéticos, os meridianos, e de reorganizar o sistema. E você consegue até também colocar algoritmos para essa atuação hoje em dia. Então, há uma busca de que o conhecimento vá na direção da psico-neuroendócrino-imunologia, que ela faça uma interface entre o sistema endocrinológico e a emoção e também a produção de substâncias. Existe uma preocupação em teoria do campo, como por exemplo agora com esse novo parecer da física, em que quando você tem um átomo e divide em 2 lugares, ele vai estar atuando da mesma maneira.
Então, é uma coisa em que se começa a buscar maneiras de mensuração. O MD Anderson Cancer Center está fazendo um projeto de pesquisa de imposição de mãos em células, induzindo morte de células tumorais. Mas, além disso, o que organizaria o nosso sistema naquilo que a gente chama de epigenética, que é algo que, além da genética humana, você tem algo que controla a genética. E a epigenética é uma área de muito estudo, porque ela é estranha. Como que algo pode controlar, como é que seu gene vai se expressar? Então, é muito interessante, porque significa que a gente tem que buscar uma metodologia que nós não temos acesso para tentar explicar algo que nós vemos na concretude. Na Índia, vários yogis avançados dizem que conseguem direcionar o fluxo sanguíneo, a energia para cada órgão e curar ou manter a saúde. Se você pegar, por exemplo, o exemplo da Califórnia, nos anos 90, era um estado com alto índice de violência, onde a criminalidade era muito grande, os hospitais viviam lotados com pessoas com problemas de estresse. Na verdade, toda essa questão de estresse, ela começou a ser mensurada e potencializada através dos índices do estado da Califórnia. E aí criou-se ali um programa de incentivo para meditação coletiva. Eles começaram a implementar várias meditações nos parques, as pessoas começaram a aderir. Em 2, 3 meses houve uma redução muito grande na violência e no número de pessoas doentes. E nas prisões também eles fizeram essa introdução de metodologia de meditação, né? É interessante porque, além disso, existe aquilo que você chama de interface do ser humano com a natureza. Então, a epigenética, ela sofre interferência do ambiente externo, não só da alimentação, como da latitude, da divisão de espaços entre inverno, verão, e se você tem situações mais extremas. Além disso, se você tem família, se você é só, como você convive com seus amigos. Se você tem mais amigos, a Harvard diz que você vai viver mais. Então, depende dos amigos, né? Depende. Nós somos muito amigos, é diferente, né? Mas a questão é a sua rede e a sua capacidade de ter novas pessoas por perto. Então, eu acredito muito que nós estamos em um processo de um enorme aprendizado daquilo que vai nos manter saudáveis, mas a alimentação, sem dúvida alguma, é algo que é essencial, porque aí sim você tem toda a questão dos alimentos, dos agrotóxicos, das substâncias que estão ali elencadas, mas também da vitalidade, né, o elemento vivo que acaba entrando no seu corpo e por biorressonância acaba atuando em toda a sua situação. Mas você concorda que as pessoas hoje têm muitas informações como nunca tiveram, mas não são conscientes? Totalmente. Existe uma lacuna absoluta entre aquilo que você sabe e aquilo que você consegue fazer. Também porque nós somos seres instintivos e somos seres animais. Mas ao bloquearmos o nosso instinto sistematicamente, por exemplo, você está cansado, você não vai descansar. Você está com fome, não pode comer naquela hora. Você não dorme na hora que precisa. Então a gente começa a bloquear os nossos instintos. E ao saber, bom, tem que comer isso, fazer isso, tem muito temos que e muito pouco aquilo que a gente sente na nossa essência como possível. Então, onde é que nós podemos talvez atuar? Nessa informação que faz com que a pessoa se motive, no propósito de vida, porque uma pessoa que tem por que viver, ela eventualmente tem motivos para mudar. Pessoas que têm doenças que são diagnosticadas nesse momento, elas vão estar mais motivadas para resolverem a sua mudança, né? Mas acima de tudo, eu acho que é uma grande conexão com o universo. Quanto mais você estiver alinhado com aquilo que você tem de mais sagrado dentro do seu coração, dentro da sua mente, maiores as chances de que o seu organismo, naturalmente, ele vai ter acesso a mais padrões de saúde, né? Então é um conjunto maravilhoso.
dessa dinâmica que é o milagre da vida. Qual é a chance de que todas as reações bioquímicas que acontecem no seu corpo aconteçam ao mesmo tempo, né, simultaneamente, em todas as células? É algo absolutamente imponderável se você fosse racionalmente discutir com cada célula como ela deveria se comportar. Você pode não discutir, mas você pode conversar. Algumas técnicas de meditação propõem isso. E até tem análise, o próprio Einstein, em alguns estudos, falava sobre isso. Sobre você mentalizar as células, conversar com ela. Tanto que ele dizia que o poder de uma célula era maior do que uma explosão atômica. É interessante, né? Eu acho que talvez a gente tenha que acordar para essa sensibilidade e compreender melhor o nosso entorno, né? Sim, na verdade, acho que tudo é um contexto, né? Um contexto onde as pessoas precisam se redescobrir. Fala-se tanto sobre saúde e as pessoas vivem mais doentes. Alguma coisa está errado. É impossível você ter tanta coisa à disposição, ter tanta farmácia em cada esquina e as pessoas estarem mais doentes. Alguma coisa aí não fecha a conta, não é? Para isso que a gente está aqui falando de saúde e de vida. Agora, doutora, uma coisa importante. Nesse processo todo é preciso ter educação também, certo? O que é interessante? Começar a pensar a educação desde a base das escolas, ter um programa de educação preventiva. Alguns países de primeiro mundo investem muito na prevenção da doença, não no tratamento. É algo que precisa ser modificado e implantado aqui também? Não só o Brasil, mas a América Latina. Com certeza, você tem que começar pelo binômio mãe-bebê. Melhorar essa relação, já que tudo vai internamente. A gente tem que melhorar a situação da primeira infância, que é onde a criança absorve uma série de conhecimentos intangíveis. E além disso, aquilo que você é fala mais alto do que aquilo que você fala. Então também tem que, os pais eles têm que buscarem ser aquilo que eles gostariam que as crianças fossem. E ali, além disso, estarmos preparados para lidar com todas as imponderabilidades do mundo, né? É uma situação muito especial, onde a vida é um desafio, mas é uma conquista. E também é uma alegria, né? Você poder estar aqui disponível para aquilo que você pode fazer de melhor pelo ser humano. Para a gente finalizar, como é que você vê hoje a nossa sociedade com relação ao conhecimento que ela tem? Ela consegue, de fato, canalizar esse conhecimento para uma melhora coletiva ou ainda falta algum ingrediente nesse processo? Eu acho que a gente precisa ter mais interação entre as pessoas, porque veja, o conteúdo de uma pessoa pode ser absorvido pela outra e você pode trocar mais informações com menor restrição entre as pessoas. Então a sociedade ela é formada de indivíduos e de um conteúdo atávico de conhecimento. Quanto mais nós conseguimos interagirmos uns com os outros, mais nós vamos poder absorver no campo direto, consciente e no inconsciente, e eventualmente melhorarmos a nossa quantidade de conhecimento. Perfeito. Conversei com a doutora Anísia Madushi. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço e que a gente possa ser sábio, né, e feliz. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Eu uso bastante na minha alimentação, tanto disciplina, respeito pelo animal. Fazendo todas as reações. E a questionar o que eu vim fazer de verdade. Ainda assim estamos conectados de alguma forma. O Ecobagagens retorna para falar sobre tratamentos preventivos, entrando na seara da obesidade e sobrepeso. Estou ao lado do professor e doutor Leonardo Pimenta, que é especialista no tema. Professor, hoje as pessoas têm sofrido muito com doenças em decorrência da obesidade e sobrepeso. Quais são os principais fatores que envolvem esse assunto? Vamos lá, né? Prazer estar aqui no programa novamente. Hoje a gente vê, né, que sobrepeso e obesidade teria uma caracterização, né, de ter uma diminuição se tivesse educação. Mas como educação assim? Hoje a gente já sabe que essa encada absurda de alimentos que nós temos, que não são alimentos, são anti-alimentos, que são os produtos industrializados, estão levando a esse contexto direto.
Mas como assim? Tem bastante alimento, as pessoas têm a mudança, antes não tinham bastante alimento, o que está levando a esse sobrepeso, esse ganho de peso? Antes, imagina lá antropologicamente, lá no passado, que nós gastávamos 2.000 calorias a mais. Tínhamos alimentos de verdade, né? Tínhamos aves, animais, colhíamos alguns frutos, comíamos o que dava e às vezes acabava fazendo jejum, mas de alimentos de verdade, e gastava-se muita caloria. Hoje o que acontece? A mudança dos alimentos faz com que a gente tenha esse super over, né, de calorias, e não são alimentos muito bons, porque são os industrializados que nós estamos falando, né, em relação ao que a gente gasta pouquíssima energia. Hoje você sentado, Rogério, está gastando mais ou menos, para você ter uma ideia, 1,5 calorias por minuto. O que vai levar você a gastar no máximo 90 calorias por hora. Então o indivíduo que passa, entendeu, 10 horas, tá, no máximo vai gastar 900 calorias, né, um gasto energético mínimo do que seria para ele. Então quando eu faço algum tipo de atividade de exercício físico, eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar esse gasto. E aí aquele alimento que teoricamente que a gente come, pode ser 2 pedaços de pizza, por exemplo, não seria tão engordativo. Tá? A gente está discutindo o malefício da pizza em si, né? Porque ela tem suas vertentes fundamentais no final de semana. Mas quando a gente se fala realmente em prática de gastar energia pelo corpo que tem mais de 600 músculos e o consumo exacerbado de alimentação, a conta não fecha. E aí falta o fator educacional. Quando você fala do fator educacional, você fala por onde? Qual é a principal mudança que tem que existir e aonde tem que existir, tem que acontecer essa mudança educacional? Veja só, vamos começar pelas escolas. Hoje você tem a merenda, né, dos estados que você tem, pega municípios, tá? Vamos pegar as escolas municipais, estaduais, tá? Públicas em geral. Ou mesmo a cantina de uma escola particular pode ser. Quando você pega pelo menos as merendas que tem desse público, que são as crianças que estão dentro do guarda-chuva do município, são o que basicamente o café? Eu sempre pergunto quando eu passo no consultório. Normalmente é um achocolatado, que tem muito mais açúcar do que chocolate, um leite muito ruim, né? Bolachas e uma geleia que não é feita de geleia, é só açúcares. Ou seja, uma gama logo de manhã de carboidratos engordativos, da qual não faz um componente para uma criança começar a desenvolver todas as funções dela. O que está acarretando hoje? Nós estamos hoje, o Brasil já é o 3º país com o maior nível de diabetes no mundo todo para crianças. Isso é um absurdo. E se a gente continuar nessa toada, se o governo, tá, os municípios, estados em geral, não começar realmente a debater sobre essa entrada que está dentro desses alimentos, né, perante essa facilidade, nós vamos ter em 2040 63% de pessoas diabéticas a mais. O Brasil é o 4º. Existe alguma discussão, algum debate que já iniciou a respeito do tema? Não. Não, ainda não existe, é uma coisa que nós estamos tentando alocar e colocar. Isso é uma frente que tem que ter uma participação pública imediata, né, com políticas públicas, onde tem que se envolver todas as áreas de saúde. Porque quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, é uma doença multifatorial. Ela não começa só nas escolas, como estou falando, assim, né, abertamente. Ela começa na casa da pessoa. Na verdade, ela começa lá atrás, pelo pai e pela mãe, talvez sendo obeso. Se o pai é obeso, tem 40% de chance da criança ser mais obesa. Se a mãe é obesa, mais 40% de chance. Se os dois são obesos, dentro da genética dela, a gente fala de células triglicérides, ela vai ter 80% de chance de ter um desfecho de obesidade. Lógico que aí depende do que ela segue na vida. Daí você tem um trabalho de medicina preventiva, né? Na verdade, medicina integral, unindo fisiologia, nutrição, educação física, que é no CENF que você preside lá em Santo André, não é isso? Isso, em São Caetano, exatamente, que é próximo na ABC, né? E a ideia foi justo essa, como é que a gente consegue corroborar e fazer todas essas multi-áreas trabalharem junto? O exercício físico, né, ou atividade física, normalmente exercício físico, preconizado por profissional de educação física, a nutrição integrativa juntando esse processo, porque o maior veneno está o que a gente coloca pela boca, e é isso que faz a gente ter esse aumento de sobrepeso e depois gerar obesidade, né, juntamente com a medicina. A que ponto a gente pode trabalhar essas 3 áreas mais a psicologia? Porque nesse âmbito de sobrepeso e obesidade, cercar por uma área só não está funcionando. Os números são avassaladores. Nós estamos hoje com uma população no Brasil de 65% já de pessoas com sobrepeso, são aquelas 10, 12 quilos. E isso desencadeia outras doenças, outros fatores que acabam também
além da questão da saúde do próprio indivíduo, impactando a verba pública, sistema público de saúde, tudo isso, não é? O custo maior que nós temos hoje são sempre com doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que 85% poderiam ser impedidas. Bastaria um controle desses fatores, que são fatores que a gente fala externos, fenótipos, né, em relação a esse processo. Só que tem que haver educação. Isso não acontece no Brasil como acontece, por exemplo, nos países europeus. A gente tem uma descompensação, vamos supor que se nós tivermos hoje um indivíduo que tenha hipertensão arterial, seja obeso, tá, com uma gordura visceral, e sedentário, ele custa mais ou menos para o SUS R$ 2.200, R$ 2.300 por mês. E se ele for descompensado com internação, muito mais. O que a gente mostra aqui sobre peso e obesidade é a caracterização de um desfecho para depois gerar diabetes, depois gerar hipertensão, e aí vem o grande fator que mais avassala e infelizmente dá desfecho duro para as pessoas, que são MODs, doenças cardiovasculares. Qual uma idade ideal para se começar esse trabalho educacional? A idade seria até antes do nascimento, né, da criança. Seria a reeducação. Exatamente. Seria o que a gente chama de programação metabólica fetal. Se a gente pode fazer até indução a ter um melhor micro-organismo, microbiota, seria nesse processo. Por isso que o trabalho está sendo intensivo hoje, tá? Nessa criação de, teoricamente, um gene não tão predominante a obesidade, não tão predominante a diabetes, hipertensão, né? E que não gere, tá, através do que a pessoa faz durante a vida, que é a famosa epigenética, né, esses desfechos. Então a gente tenta fazer um controle antes. E aí tem todas as fases pré-feitas, tá? Desde a amamentação, que deveria ser feita, o colostro, o leite materno é o melhor alimento de todos que tem, mas tem mães que não conseguem. O parto deveria ser natural, que é muito difícil, porque é a hora que você tem esse último contato cordão umbilical com a nossa, né, com o neném, teria a melhor parte de bactérias, a famosa microbiota, e tudo isso possibilita, por incrível que pareça, uma microbiota que lá na frente pode ter um sistema imunológico melhor e mesmo brindando principalmente obesidade e diabetes. A gente já sabe, tem desfechos assim de vários estudos sobre isso. Tem um projeto que você está estruturando sobre crianças obesas, você pretende implantar em alguns municípios pelo Brasil. Como é que está esse processo? Nós estamos conversando agora com as prefeituras, né? É um projeto que eu acho que isso daí vai ser talvez a mudança de chave. Isso já acontece fora. É como se fosse IBGE. Nós vamos pegar as escolas e demarcar qual que é o nível, setor. Vamos pensar, por exemplo, em São Paulo. Quais são as escolas que têm as regiões com maior índice de sobrepeso e obesidade? Da qual a gente vai levantar como é que está sendo a merenda, como é que está sendo a educação. Se os pais são sobrepeso, obesidade, às vezes são sedentários, como é que a gente consegue fazer políticas públicas da modificação desse processo, né, de reeducação. Vai ter vídeos explicativos tanto para as pessoas que são leigas, mas principalmente vídeos mostrando fisiologia, quando a gente fala em obesidade, né, que é uma doença multifatorial, né, para os grupos de pessoas que trabalham com a saúde. Médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. Você acha que os médicos estão abertos a isso? Hoje sim, a medicina integrativa já entendeu que existe, aliás, a gente nunca pode chegar e bater, né? A medicina integrativa e a medicina tradicional, ambas são fundamentais na nossa vida. E para isso precisa ter o quê? Uma linha muito de proximidade, onde a medicina integrativa visa a prevenção, né, na sua maior origem, e quando se tem um desfecho ruim, a medicina tradicional é quem vai realmente sanar o problema do indivíduo. Então eu não posso chegar e ficar batendo nos medicamentos. A questão é, se eu não chegar a eles através da medicina integrativa, seria muito melhor. E se eu estiver com um corpo muito bom, desinflamado, os medicamentos podem fazer uma relação muito melhor ao meu corpo, com menos dosagem do processo. Leonardo, durante todo o seu trabalho de pesquisa e atendimento, qual o fator que você mais identificou como sendo o maior dificultador da mudança de consciência e de paradigma por parte dos seus pacientes? São quebras de tabus. Tá? Nós temos a parte inconveniente que toda pessoa, principalmente noturamente, ela vai para casa e ela tem uma super refeição noturna fazendo aquela gratificação de trabalho de todo dia. Ela se coloca nesse posicionamento. Muitas pessoas comem pouco, comem valor calórico super alto, mas com uma qualidade muito baixa. Então o primeiro ambiente que você tem que fazer é não deixar ela com fome. E para isso eu preciso nutrir com os nutrientes que a gente chama de macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas, mas principalmente micronutrientes,
que faz toda a relação bioquímica do nosso corpo. Quando a gente faz esse processo, mas a pessoa precisa estar pronta a se modificar, aí sim ela não sente tanta dificuldade. Mas você entende que hoje, apesar do número enorme de informações, as pessoas estão conscientes que a alimentação pode matar e a alimentação correta pode curar? Ainda não. Infelizmente não. Parece-me que ainda continuamos que para a gente modificar essa parte de consciente nossa, nós temos que ter um desfecho ruim. Ou seja, quando se bate a água já aqui próximo, entendeu? Já subiu ao nariz, já está na testa, aí que a pessoa vai procurar o que se modificar. E normalmente vai buscar remédios para essa parte de sobrepeso e obesidade, tá? Não que você não tenha, entendeu? Talvez uma forma inicial para ajudá-la. Mas não é esse o contexto. A mudança é sempre base. Sempre pensar em alimentação, sempre gastar energia com exercício ou atividades motoras que a gente fala, né? Sempre procurar ter contato com a natureza, alimentos de verdade o tempo todo. A base nossa do sono ela é fundamental. Existem vários estudos mostrando a questão de compensação, ansiedade e principalmente voltada a esse processo de alimentação devido à falta do sono. E aí os outros contatos. Que filosofia de vida a pessoa tem? O que ela busca? Como é que está o contato dela em relação ao trabalho, aos amigos, aos familiares? Então assim, quando a gente pensa nessa somatização de base, é que a gente vai ter um indivíduo que esteja saudável. A maioria não está saudável. Eu tenho muita gente hoje de Orlando, Estados Unidos, e assim, os casos são abismantes. Não tem mais o que fazer os Estados Unidos, juro por Deus. É gritante o processo. Mas com tanta informação, por que as pessoas são desinformadas? Não só aqui como lá. Não são desinformadas, na verdade. Eu vou por outro critério. Na verdade, pode ser desinformadas pela facilidade que se gera para você ter perda de peso muito rápida. Isso não acontece de uma hora para outra. É muito errôneo você dizer que você vai... Olha só que coisa, né? A tua pergunta é excepcional. Então, a pessoa vai para o spa, fica 10 dias, ela tem uma perda de 10 quilos. E normalmente o que acontece? Esses 10 quilos ela acha que foi em gordura. Não, só tem uma perda de peso. Ela dizimou o corpo dela. E em dinheiro também, né? Muito. Ela perdeu muita água do corpo dela, ela perdeu energia dentro da célula, ela pode ter perdido proteínas e sistema imunológico que ela não percebeu, mas para ela o impacto da balança foi fundamental. Então as pessoas ainda estão nesse processo. Mas daí você vai concordar uma coisa comigo. Nós temos uma indústria que ela forma profissionais que não tem um devido cuidado com o ser humano. Você está falando de uma coisa que é geral. Envolve professores de educação física, professores de academia, nutricionistas que ficam vendendo mais uma imagem de uma pessoa extremamente sarada do que saudável. Tem aí spas, outras empresas, entidades, segmentos que estão mais preocupados com o lucro rápido, uma enorme maquiagem do que de fato curar aquela pessoa. Ou dar as informações e os ingredientes para que a pessoa se cure, ou não? Exatamente isso. Não adianta, a indústria, teoricamente, tá, para você fazer esse processo inverso é muito maior do que realmente a pessoa se cuidar. Se cuidar demora muito. Ela vai ter que largar algumas coisas que ela não quer largar. Ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que quebrar paradigmas, ela vai ter que ter filosofia de vida, ela vai ter que entender por que o sono é importante, por exemplo. Ela vai ter que fazer exercício, que já é caótico no mundo todo. As pessoas não praticam. Voltamos a um pensamento, então, de uma frase de um tal Leonardo da Vinci, que ele dizia o seguinte: o maior inimigo do homem é o próprio homem. Exatamente. Quero agradecer a participação do professor Dr. Leonardo Pimenta, que falou conosco também sobre a importância da alimentação no sistema de cura. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. O Eco Bagagens chega ao seu final, agradeço a audiência de todos e convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá.